Boa noite, mais um Weintraub Sem Filtro, diretamente dos Estados Unidos. E estava comentando com o Eric aqui pouco antes, hoje está recheado, hoje tem bastante análise, tem bastante coisa interessante para comentar. Mas primeiro eu falar boa noite, Eric, tudo bem? Obrigado por estar aqui dando apoio, organizando as coisas para o Farol, montando tudo. Para quem não sabe, boa noite, Eric. Boa noite, Abraão. Boa noite, os faroleiros aí. No Brasil, a gente não morre de tédio, né, Abraão? A gente tava falando aqui. Às vezes fica meio sem assunto, e às vezes vem assunto para um mês em um dia só. Para quem não sabe, foi a ideia do Eric, começar com o meu canal no YouTube, não foi, Eric? Foi, foi, o Abraão gravou um curso lá. O que é o conservadorismo? Lembra dessa aula? Eu que filmei lá no ministério aí, a gente começou o canal aí. Montou o canal e começou o canal. Mas, gente, falar do episódio todo e buscar entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, como aconteceu, quem foi que vazou, quem será que vazou, por que vazou? Porque não basta só você analisar, meu Deus, o Flávio teria pego 60 milhões de reais do Vocaro, mandou para os Estados Unidos e não sabe onde está esse dinheiro. Ou 130, sei lá, pegou um volume. Veja, para quem acompanha o Weintraub Sem Filtro, não está chocado com essa informação. Nós temos alertado da evolução patrimonial simplesmente sensacional, estratosférica. A evolução patrimonial do Flávio, do Eduardo, do Jair, é uma coisa de louco, que não explica. As doações do Pix, se você juntar tudo, não explica, pelo sinal de ostentação. Eles não vivem como uma família que tem 100 milhões de reais de patrimônio. Eles vivem como quem tem 800, 1 bilhão de reais de patrimônio. É possível que, além dessa conversa que o Flávio teve com o Vocaro, ele teve com pessoas que estivessem buscando uma concessão de aeroportos durante o governo Bolsonaro, concessão, um probleminha aqui de licença para exploração de jazidas minerais, uma venda de uma petrolífera, de uma refinaria. É possível que ele tenha tido essas conversas quando eles foram lá, quando eles foram tantas e tantas vezes para os Emirados? Se eles receberam cada vez, hipoteticamente, 100 milhões, 70 milhões em cada vez que eles foram tratar de assuntos como esse, fora do país ou mesmo dentro do país, é uma família que juntou mais de 1 bilhão de reais. Como um todo, como família como um todo, tem mais de 1 bilhão. Os sinais de enriquecimento, de deslumbramento, como eles vivem, estão aí. Julgue você, pondere você. Assim como a família do Lula vive como quem tem muito mais do que 1 bilhão. A família do Lula vive como uma família das mais ricas do Brasil. Mas o ponto é o seguinte, então isso não foi uma surpresa, apareceu. A novidade é quem vazou. Se você entender quem vazou, aí fica claro o que está acontecendo nos bastidores do poder. Futrica vazou, Flávio teria roubado. Meu Deus do céu, não vou gastar nem 5 minutos discutindo se o Flávio teria roubado ou se o Lula teria roubado. O que eu quero saber, o que eu não quero saber, que eu vou contar para vocês, é uma possibilidade de quem teria vazado. E dependendo de quem teria vazado e das suas conexões, fica muito claro a briga interna do bolsonarismo e o caminho que essa turma toda está seguindo. Quem vazou? Isso só no Weintraub Sem Filtro. Ninguém está falando de quem vazou, como foi, por onde. Hipoteticamente, sempre. Porque, afinal de contas, não existe maldade em Brasília. Isso é uma invenção, assim como Saci Pererê. O que é importante ter de pano de fundo? Eu trago a minha vida pessoal, profissional, para analisar as circunstâncias. A minha vida
pessoal, profissional, eu tive muito mais contato com o mundo privado, corporativo, do que com a política. Então, a minha análise é muito parecida com o que seria um espólio financeiro, industrial, de um patriarca que casou e separou 3 vezes, tem filho com um monte de mulher, tem uma atitude pessoal meio bagunçada, e as esposas deles são também pessoas pouco confiáveis. Não estou falando que seja o caso, estou fazendo um paralelo. Uma madrasta, a terceira esposa desse industrial que está no bico do corvo, está afundando. O cara juntou um patrimônio financeiro, industrial, fábrica gigantesca. Tem 3 filhos do primeiro casamento, tem filho do segundo, tem filho do terceiro, está casado com a terceira esposa, que odeia os filhos do primeiro casamento e do segundo, e os filhos odeiam ela. E o pai está afastado, ela está controlando o cara, e ela tem amigos que estão ajudando nesse espólio. Cansei de ver disputa patrimonial assim. O que acontece nesses casos, muitas vezes, é que a madrasta ou os filhos preferem ver a empresa e o grupo inteiro afundar, quebrar, ou chegar muito próximo de quebrar. Aí eles capturam o que sobra para tentar reconstruir. Tem gente, está documentado, então vocês vão atrás, Grupo Pão de Açúcar. Tem ali irmão acusando irmão, tem um monte de grupos industriais que passaram por isso. Vai, afunda muito, e ali, quando está na bacia das almas, aparece alguém que consegue capturar o controle e reerguer. Ou não, aí vai embora, afunda de vez e acabou. Os Matarazzo afundou de vez e acabou. Outros grupos conseguiram retomar. Óbvio, a parte perdedora da família é expurgada e a retomada do grupo industrial, financeiro, acontece só com o braço que conseguiu o controle e fazer a virada. Eu trago a mesma perspectiva. O que está acontecendo agora é uma briga dentro da família ampliada Bolsonaro sobre o espólio político do pai. O financeiro, eu acho que já está distribuído. Essa parte financeira, eu acho que já está distribuída. O que está em jogo aqui é a perspectiva futura, isso é, o espólio político atual. É sobre isso que eles estão brigando.